Deus seja louvado nesse lugar. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou lendo. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um momento de palavra, Senhor, mais um momento de adoração ao teu nome, mais um momento de glorificar o teu nome, Jesus. E eu quero te pedir para que os corações nessa noite sejam solos férteis, Senhor, para receber a tua palavra, Senhor, aquilo que contém, aquilo que vem da tua boca, Senhor, ou que foi inspirado, Senhor, através do Senhor Jesus, do Senhor. E, Senhor, eu quero que, assim como eu fui impactada, Senhor, com essa palavra, que cada irmão também possa se identificar de alguma forma e trazer essa palavra consigo. Em nome de Jesus. Amém. A história de Filipenses, da igreja de Filipenses, ela começa em Atos 16. Em uma de suas viagens missionárias, Paulo é direcionado por Deus e para em Filipos. Em Atos 16, tanto Paulo e Silas, eles viajam por várias regiões, mas o Espírito Santo os impede de pregar naqueles lugares, e eles vão entendendo assim, e o Espírito de Jesus não permite que eles estejam nesses lugares. E Paulo tem uma visão com um homem da Macedônia, de pé, ele suplicava para que fosse em uma região da Macedônia mesmo. E aí ele parte para lá. Ele embarca num certo lugar, para em outro, e aí ele alcança Filipos, que é uma cidade importante dessa região. Filipos era um grande centro comercial, um lugar geograficamente estratégico da Europa, e era também, Paulo deixa aqui registrado que era uma colônia romana, que mesmo sendo distante de Roma, as pessoas dessa colônia têm orgulho da cidadania romana. Então eles falam o mesmo idioma, que naquele contexto era o latim, eles têm as mesmas vestimentas, eles se vestem da mesma forma, eles têm os mesmos costumes, ensinos, cerimoniais, enfim, era uma miniatura de Roma mesmo. E aí, quando Paulo e Silas, interessante é que quando eles chegam em Filipos, eles começam a pregar ali, eles chegam lá e um pouco tempo depois eles já são presos. Eles passam por muito sofrimento, muito mesmo. Eles são açoitados, nus. Mas é através de Paulo que nasce a igreja em Filipos. Deus abre as portas, então, para a igreja na Europa. Então, era uma cidade muito importante, muito especial, nesse sentido também. E essa igreja de Filipos, ela é composta por vários tipos de pessoas. Então, ela é multicultural, multissocial e multirreligiosa. Então, a gente tem, ainda em Atos 16, fazendo só um apanhado também, porque não tem como falar de Filipos, de Filipenses, se não explicar. Então, a gente tem Lídia, que era uma mulher asiática, uma mulher empresária, e uma mulher temente a Deus, que ouve a mensagem e pede a salvação de Jesus. A gente tem também uma jovem escrava, que previa o futuro, e os seus senhores usavam ela para isso, né? Era uma mulher grega. E a gente tem essa jovem escrava, ela também se converte. E a gente tem o carcereiro,
depois que a prisão tem aquele estrondo todo, esse carcereiro se converte. Ele era um funcionário público e tinha César como seu Deus. Então, assim, em vários aspectos, essa igreja é bem diferente. E Paulo, ele demonstra ter uma amizade muito estreita com essa igreja de Filipos, mais que qualquer outra que a gente possa ver em suas cartas. Então, ele escreve essa carta ainda preso em Roma e com propósitos bem definidos ali. Então, em todas as passagens, a gente consegue perceber a confiança e a alegria de Paulo, porque eles são tratados por Paulo com muito afeto. Além de também, dá para perceber, a ênfase que ele vai dando na unidade da igreja, e ele está focado, então, em falar sobre isso. O tema da mensagem de hoje, e o que Deus quer falar comigo, já falou enquanto eu estudava a palavra, principalmente, porque eu me vesti dessa palavra. E com você essa noite também, vivendo em comunhão. Eu extraí do texto algumas atitudes que a gente deve ter para que isso seja possível. Então, nós vivemos em comunhão, sabendo que somos sustentados por alguns pilares. E esses pilares, eles estão apenas no versículo 1, para você acompanhar aí. Ele fala de exortação, de consolação de amor, comunhão do Espírito, afeto e sentimento de compaixão. Paulo aqui, com esse portanto, ele está constatando que a igreja de Filipos ela já experimentou exortação, ou motivação, ou encorajamento em Cristo Jesus, por parte de Jesus. Ou seja, eles já foram encorajados muitas vezes por Cristo. Então, não tem motivos para não praticar o mesmo com os irmãos. E Paulo afirma também que já houve muitas vezes consolação de amor que vem de Deus. Ele fala também da comunhão no Espírito, porque nós somos ligados a Deus e ligados ao próximo, através do Espírito Santo. Por meio dele, é ele quem nos une. Através do Espírito Santo, então, é impossível não ter comunhão. E por fim, ele cita a compaixão e a afeição, que é um sentimento combinado com a ação, que automaticamente vai promover a união. E nisso também Paulo afirma que os irmãos já vivenciaram por intermédio de Deus. Então, dito isso, fica claro que a igreja não tem desculpas ali para não estar em unidade. Uma vez que elas receberam, elas são capazes também de reproduzir com verdade cada um desses pilares. Então, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, ou em algumas versões, se há exortação em Cristo, ou em outras versões, há alguma motivação em Cristo, significa que eles já receberam essa graça em Jesus. Sabe? Já que vocês são crentes, se vocês têm o Evangelho, nós já temos a plena motivação. Jesus é a nossa motivação, o Evangelho é a nossa motivação, a causa é maior. Sabe? Então, para deixar claro esse portanto, se nós fomos amados, se recebemos afeto e compaixão de Deus, e aí, quantas vezes nós nos achamos no direito de não falar com essa ou aquela pessoa simplesmente por, eu não vou com a cara dela. Quantas vezes por presumir algo acerca do meu irmão, eu acabo não me relacionando, porque eu acho que ele não gosta de mim, ou não sei, ele sempre quando me olha, e aí fica aquela dúvida. Quantas vezes a gente não perdoa quem a gente precisa perdoar? Ou a gente não pede perdão porque achamos que o erro do outro é indesculpável. Só que existem remédios, glória a Deus, porque existem remédios espirituais para essas perguntas, para esses pensamentos obscuros e humanos. Saber que todos nós estamos em Cristo. O amor cristão, o amor que provém de Cristo, tem poder sim para nos unir. Então, falando sobre encorajamento, sobre exortação, a experiência que a gente já vive
por sermos encorajados por Cristo, deve nos levar à unidade cristã. Se você já foi motivado por Cristo, encorajado por Ele, você também deve se unir à pessoa e fazer a mesma coisa. Se Cristo me anima, eu não posso romper a comunhão com meu irmão, que também pertence a Cristo. A gente tem a mesma exortação em Cristo. É a mesma mensagem para todos. Sobre consolação de amor, se Cristo me amou e a si mesmo se entregou, como que eu posso dizer que eu não vou me relacionar ou ter intimidade com meu irmão? Se eu sou alvo do amor de Jesus, eu também devo ser canal desse amor. Fala também da comunhão do Espírito, que é a comunhão com Deus, que é o que nos permite ter comunhão com Deus e com o próximo. Ele é quem nos liga, como eu já havia dito. Então, onde reina o Espírito Santo, deve reinar a comunhão. Se o Espírito Santo mora dentro de você e mora dentro do seu irmão, a comunhão precisa reinar. O fato de participar do Espírito Santo impede essa desunião. E, por fim, ele fala do último pilar de afetos e misericórdias, ou compaixão, que não só por sentimentos, né, seria o afeto, mas não seria o bastante diante do problema do outro, mas é preciso ter atitude. Assim como Deus teve atitude com a gente. Nós merecíamos a morte. Mas hoje nós temos vida porque Deus teve compaixão de nós. Então, quem sou eu para não perdoar o meu irmão? A gente não precisa ter um motivo para perdoar, sabe? Não é uma questão de sentimento. É uma questão de decisão, porque tem que estar baseado na razão. Se eu entendo que eu fui amado, que Deus teve compaixão de mim, que eu sou pecador, eu também devo perdoar. Eu também devo amar. Eu também devo ter compaixão. Eu tenho que fazer alguma coisa. E eu tenho que ter misericórdia. Ah, mas o que eu fiz para Deus não foi tão ruim assim. Mas o que o outro fez comigo não tem perdão. Como que a gente pode ser tão arrogante, né, muitas vezes, por pensar assim? Nós também vivemos em comunhão, praticando a unidade. Porque é muito fácil a gente dizer, lá naquele lugar ninguém é unido. Beleza, o que a gente está fazendo para mudar isso? Então, vamos lá. Praticando a unidade, a gente vive em comunhão. Filipenses está passando por grandes tribulações no que diz respeito à desunião. E essa carta é um chamado à unidade, à humildade como a de Cristo. Estava tendo litígio, que é briga entre os irmãos, duas mulheres que se desentenderam lá, falsos mestres na igreja, e o apelo era para que se mantivesse a unidade da igreja, ainda que tivesse acontecendo essas coisas. Eu acho o casamento algo muito ilustrativo para esse versículo, porque esse versículo, quando a gente fala vivemos em comunhão, praticando a unidade, eu quero focar aqui nesse versículo, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Isso me fez lembrar o casamento. Imagina duas pessoas diferentes, totalmente diferentes, personalidade diferente. Não sei se você que é casado compartilha desse mesmo contexto, mas isso acontece comigo e com o Eric, meu marido. Duas pessoas que vieram de casas diferentes e tiveram educação completamente diferente. E agora eles resolvem se casar. Eles resolvem se unir. A premissa do casamento é que os dois se tornem um só. E agora imagina esse casal, cada um deles resolver atender às próprias necessidades, não querer saber o que o outro pensa, não gostarem minimamente de algumas coisas iguais. Então, no casamento saudável, é muito comum acontecer dos dois. Estou pensando nisso também. Estou pensando a mesma coisa. Quero isso também. Nem te falei, mas eu também quero isso.
e a gente desfruta dos mesmos sentimentos, e dizem que nós vamos nos parecendo um com o outro. Tem gente que acha que eu e a Eric somos irmãos, porque pela convivência. Se você olhar para o pastor Alain e a Janaína, parecem que são irmãos. De tanto que convivem. Então, uma coisa que a gente deve entender e absorver é que a unidade da igreja, ela é produzida por Deus. Ela é algo interno, ela é algo espiritual. Por quê? Porque é construída sobre um fundamento da verdade, e não há unidade fora da verdade. A gente não consegue ser um se não temos o mesmo Senhor. E para nós, a verdade é uma só. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só que essa unidade, ela precisa ser preservada com diligência, com zelo. Ela precisa ser preservada. A unidade é produzida por Deus, mas ela é preservada por nós, ou não, né? Então, a gente deve, sim, lutar pela unidade, lutar pela paz, pela comunhão. Existe um risco muito grande de ter divisão por não haver o mesmo propósito na vida de uma igreja, ou na vida de uma comunidade, ou na vida de um grupo. E aí a igreja pode, às vezes, trabalhar o que for, o quanto for, mas se não tiver coeso, se não tiver no mesmo propósito, que é glorificar o nome de Jesus, essa igreja rompe. E quando eu falo igreja, eu falo... Somos nós, né? Somos nós. Então, se não tiver isso, a gente rompe com o nosso irmão. A nossa motivação em trabalhar na igreja precisa ser glorificar o nome de Jesus. Precisa ser essa e mais nada. A igreja pode ser amorosa, a igreja pode ser missionária, a igreja pode ser ok, mas se as motivações forem autopromoção, se forem autoedificação, foge completamente do propósito. 1 Coríntios 12, 27, vai dizer, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Imagina, gente, um corpo esquartejado não é um corpo mais. É um corpo dividido e um corpo morto. Não dá para ter divisão no corpo de Cristo. Crentes em Jesus têm que estar unidos no mesmo espírito como irmãos. O mundo sem Cristo, ele sim, é regado por lutas, inimizades, discussões e diferenças. A gente tem visto tantas coisas aí pelas redes sociais. O mundo só vai ter isso, só vai ter briga. Mas no corpo de Cristo, como o nome já diz, corpo, a gente deve ser um. Sempre agindo em unidade, não dá para pensar, vou pensar só em mim. Não, a gente precisa praticar essa unidade. E a gente também vive em comunhão, não sendo egoístas e agindo como Cristo. Filipenses era uma igreja que trabalhava, que contribuía, mas talvez fizesse isso de uma forma desunida, sabe? E aí Paulo tinha uma profunda compaixão por essa igreja, como eu falei no início. E ele tratou com essa igreja na raiz, que aqui no caso era a desunião. Existia um perigo que ameaçava essa igreja, a desunião. E esse é o perigo de toda igreja sadia. Tudo que a gente não quer é ver desunião dentro de uma igreja ou dentro de um grupo de irmãos. Quando se tem ambição egoísta, onde só se busca o progresso pessoal. Vou progredir, mas eu vou progredir, né? Ou quando se busca o prestígio pessoal, que é a vanglória, né? Uma glória vazia. E o próprio egocentrismo também, que já foi pregado aqui domingo. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês, que não é fácil para mim. Me entristeço quando lembro dessa ocasião, mas às vezes a gente não percebe, mas a gente fere pessoas sem querer feri-las. Só que tudo que a gente quer
é que as nossas necessidades sejam atendidas. E aqui no versículo 4, no versículo 3 e 4, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aí, a gente tem o nosso senso de urgência quando o problema para ser resolvido é nosso. E na ocasião do coral, pelo simples fato de querer fazer funcionar aquilo, e, claro, querendo que a mensagem tanto de Páscoa e de Natal fossem pregadas genuinamente, o meu coração, ele estava nisso. Mas, sem a gente perceber, a gente comete grandes pecados. Porque às vezes a gente fala assim, não, foi uma coisa leve, mas não foi, não. Porque para o outro não foi. E aí, quando eu percebi que alguma coisa podia atrapalhar os meus planos, os projetos, eu acabei passando por cima dos interesses de algumas pessoas. Eu pedi perdão a essas pessoas que, de alguma forma, eu feri, mas ainda assim, é preciso se observar em mim, aí eu estou falando por mim, é preciso se observar que, por eu ser uma pessoa pragmática, prática, enérgica, é preciso tomar cuidado com as pessoas e não com os projetos, principalmente. E como eu falei, é bem difícil estar falando isso aqui, mas eu senti de Deus que era para eu expor, que eu acho que a vulnerabilidade nos aproxima. A confissão de pecados, para pessoas maduras, claro, ela produz muitos frutos bons. Mas, nesse caso, como foi algo com a igreja, eu sinto que eu devo falar sobre isso, porque exemplifica muito bem essa parte aqui. É preciso colocar os interesses dos outros na frente, e não os meus. Ainda que isso diga respeito ao trabalho dentro da igreja, que, por um momento, possa parecer, puro. Mas existem, sim, muitas vezes, motivações lá no fundo que a gente nem percebe, mas que, no fim, o outro chega para você e, poxa, não foi legal aquilo que você fez, o jeito que você falou, presta mais atenção nisso. E eu tenho prestado. Mas eu ainda preciso observar que a forma como eu falo, se alguém falasse para mim como a forma que eu falo, de repente eu ia aceitar numa boa. Mas para o outro não soa bem. Porque a personalidade, a forma dele entender, a linguagem dele é outra. Então, o amor e a unidade com os meus irmãos precisa ser preservada acima de tudo. Então, foi isso que eu aprendi nesses anos, né, até aqui, que eu preciso preservar. Eu preciso trabalhar para isso. Eu preciso cooperar. Não é que oração não vai fazer efeito, não é que estudo da palavra não vai fazer efeito, mas eu preciso prestar atenção nisso. Cristo veio para nos tornar humildes. E eu preciso aprender alguma coisa com isso. Para que não exista em nós o espírito de orgulho, para que isso não reine na gente. A gente deve ser, uma coisa que eu aprendi é que a gente deve ser muito severo com as nossas próprias faltas. Porque é muito fácil ser severo com a falta do outro, com o erro do outro, mas com as nossas próprias faltas, a gente passa a mão na cabeça, a gente alivia, e a gente deve ser rápido para observar os nossos defeitos. Porque ao invés de procurar ou julgar, enfim, o defeito do outro e tentar corrigi-lo rapidamente, eu esqueço dos meus. E a gente vê que algo está atrapalhando no irmão, mas a gente não percebe a trave que está no nosso olho, né? E a gente deve cuidar com bondade dos nossos irmãos.
e não nos intrometer em assuntos alheios que não nos dizem respeito. Porque se a gente estiver ocupado em olhar para nós mesmos, no que eu preciso me parecer mais com Jesus, o que eu preciso fazer, o que eu preciso preservar, eu não me importo tanto com assuntos alheios, se não for para amar essas pessoas. Não se pode, é impossível desfrutar de uma paz interior e até exterior, porque as pessoas conseguem ver nos seus olhos, sem que a gente tenha humildade. E isso é um trabalho para todo mundo. Eu expus aqui, mas com certeza você deve ter um dia, enfim, o seu jeito, que essa palavrinha seja muito difícil para você, a humildade. Então, por vezes, o que é importante a fazer, para mim, é exatamente o que fere o meu irmão. A gente precisa fazer o que tem que ser feito? A gente precisa, mas com zelo, sempre vendo o meu irmão superior a mim, assim como a gente leu nos versículos 3 e 4. Vendo meu irmão superior a mim, eu me torno servo, estou pronta a servir, assim como Jesus se tornou. Então, a humildade é a consequência de vivermos com Jesus. Não tem outra forma de ser humilde, se não for olhando para Jesus e tendo a atitude de Cristo. E aí, o oposto de humildade são pessoas que só pensam nelas mesmas. E eu quero concluir com os versículos que eu não li, mas que eu deixei de propósito para esse final, porque essa é a atitude de Cristo que nós devemos ter. Tenham entre vocês, versículo 5 do capítulo 2, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É importante dizer que Jesus não está aqui se esquivando da divindade. Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas ele não usou disso, o fato de ser Deus. Ele não usou. Pelo contrário, ele se considerou servo. Então, o que a gente pode tirar disso é que ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e, ao mesmo tempo, estar unido a Cristo. Não tem como. Se a pessoa tiver a Cristo como o seu companheiro de caminhada, inevitavelmente, ele vai acompanhar o estilo de Jesus. Ele se torna semelhante a Jesus. E passa a amar o que Jesus ama. E o que Jesus ama? A sua igreja. Cristo ama a família, sem distinção. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo, sabe? A atmosfera de Cristo, a atmosfera de paz, e ao mesmo tempo odiar o seu irmão, ou enfim, apontar o erro do seu irmão. As relações de alguém com o seu próximo, as minhas relações com o meu próximo, são um bom índice da minha relação com Jesus. Então, dá para medir como é seu relacionamento com Jesus a partir do relacionamento que você tem com o seu próximo. Que sejamos assim, meus irmãos. Como eu falei, esse estudo foi para mim, em primeiro lugar. Sempre é para o pregador. Mas é algo que eu tenho tomado muito cuidado. Porque, querendo me tornar semelhante a Cristo,
querendo ter a mesma atitude de Cristo, eu tenho buscado observar que você, aí onde você está, observe e tome conta para que nunca ultrapasse os interesses do outro, considere o seu irmão superior a você. Cuidando dos seus próprios interesses, sim, mas cuidando dos outros também, no sentido de amá-los, no sentido de estar junto, no sentido de promover comunhão. Vamos ser servos um dos outros, sim, aqui nessa igreja, em nome de Jesus, e que a gente aprenda a viver nessa comunhão, porque essa é a regra de convivência do reino de Cristo. Amém?